Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Capítulo 13. As verdades o tempo não apaga. Havia-se passado um ano desde os últimos acontecimentos que marcaram a minha vida. Eu me encontrava a trabalho em Paris, a cidade que eu e Anne sonhávamos passar a nossa lua de mel. Ah, Anne, como doía pensar nela. Uma dor que certamente jamais teria fim. Pensei que o casamento com Elizabeth fosse me fazer esquecer Anne para sempre. Mas não. Ainda me pegava por diversos momentos, relembrando os bons momentos que vivemos juntos e os planos que fazíamos. Eu me encontrava caminhando pela Champs-Élysées, quando ouvi alguém me chamando. Christopher? Voltei o rosto com um olhar assustado para a moça. Sim, disse eu, franzindo o senho. Era um rosto conhecido. Já o havia visto em algum lugar. No entanto, por mais que a minha mente trabalhasse rápido, não conseguia me lembrar de onde. Ela me estudou com seu olhar profundo enquanto eu, por embaraço, cruzei os braços. Lembra-se de mim? Tornou a estranha, fazendo uso da mesma delicadeza usada havia pouco. Recordo-me vagamente, confessei embaraçado. Rômula Brennan, frisou ela. Conhecemo-nos na casa da família Dorigan, pouco antes da guerra começar. Mantive sobre a jovem um olhar crescente de dúvida. Eu era namorada de Victor Dorigan na ocasião, recorda-se? Descruzei os braços, aliviado. Agora sim, tudo fazia clareado. Sim, lembro-me, desculpe-me. É que nos vimos tão poucas vezes e eu voltei um tanto quanto aturdido da guerra. Não há o que se desculpar. Faço ideia do que deve ter passado nos campos de batalha. Deve ter sido horrível. Tenho procurado me esquecer de tudo na esperança de que o meu coração volte a bater como antes. Suspirei e, antes que abrisse espaço mais uma vez para o pesar por tudo o que me aconteceu, perguntei: E você, como está? Bem, muito bem, e você? Outra vez uma pergunta pondo-me à mercê do meu passado tão doloroso. Eu estava pensando em como responder aquela pergunta quando Rômula se adiantou. Indo, não é mesmo? Sim, respondi mecanicamente, evitando seu olhar envergonhado. Compreendo, disse ela com pesar. Não foi só a guerra. Tudo o que passou nos campos de batalha que apagou o brilho do seu olhar, não é mesmo? Desviei o meu olhar rapidamente para esconder a minha fraqueza. Rômula acrescentou. Não é incrível como a vida dá voltas? Há poucos anos eu estava vivendo ao lado do homem que tanto amava, e você ao lado da mulher que tanto amava, e de repente, de uma hora para outra, tudo mudou de lugar. O que era, não era mais, o que foi, voltou a ser. Concordei. Sim, a vida dá voltas. Um pesar tamanho deformou a face de Rômula a seguir. Com o mesmo pesar, ela falou. Eu sempre soube a respeito dos sentimentos dele por ela. Todos sabiam, todos deixavam escapar durante as conversas. Sabe como é? Sua voz tornou-se arenosa, ferida a seguir. Tranquilizei-me por saber que ela, desde a tragédia, nunca mais voltou ao normal. Tampouco parecia que voltaria um dia. Mas no dia em que eu a vi pela primeira vez, eu percebi de imediato que, mesmo ela estando fora do normal, ainda provocava nele suspiros. Compreendi então que ele a amava mais do que tudo. Ainda a amava e amaria eternamente. Ela tomou ar, tentou sorrir para mudar a expressão de desagrado que sombreava o seu rosto
e acrescentou: estou certa de que, ao mesmo tempo em que ele se sentiu feliz por você tê-la libertado daquela tristeza profunda, deve ter sentido também ódio por vocês dois terem se encantado um pelo outro. Eu pude ler nitidamente nos olhos dele o que se passava em seu coração e até mesmo na alma dele ao vê-los juntos naquela tarde de mãos dadas, olhando apaixonadamente um para o outro. Meu senho fechou-se com uma interrogação. Ele? Perguntei sem compreender. Ele quem? De quem você está falando? De Vitor. Vitor? Sim, Vitor Dorigan. Não estou compreendendo. Observei com uma sombra de inquietação em meu rosto. Rômula tratou logo de explicar. Ele a amava, Christopher. Pensei que soubesse. Toda a família sabia. Todos na vila. Você pode perguntar a qualquer um. Vitor? Amava? Anne Campbell, adiantou-se Rômula. Oh, meu Deus, você nunca percebeu? Um risinho de escárnio enviesou meus lábios. Desculpe a fraqueza, mas receio que esteja enganada, completamente equivocada. Vitor nunca me disse nada a respeito. Teria me dito certamente se fosse verdade. Rômula acrescentou friamente. Contado ao homem que se tornou seu rival? Vitor Dorigan? Nunca! Certamente que sim. Vitor e eu sempre fomos confidentes. As sobrancelhas ruivas de Rômula subiram até quase se confundir com o cabelo. Disse com surpresa. Então você conhece muito pouco Vitor Dorigan, Christopher. Muito pouco. Ela suspirou enquanto meu corpo começava a tremer. O que Rômula disse a seguir desprendeu-me de minha alma. Ele deve ter se arrependido amargamente por tê-lo levado até a casa da família. Jamais pensou que você se infiltraria no bosque e acabaria se encontrando com Anne Campbell na casa da árvore. E pior, a despertaria do choque e se apaixonaria por ela tanto quanto ela se apaixonou por você. Aquilo deve tê-lo deixado maluco e, por outro lado, extremamente agradecida. Afinal, você a libertou do trauma. Antes houvesse somente libertado sem despertar nela a paixão. Apoiei-me por um momento na ponta dos pés, tomado cada vez mais pela inquietação. As palavras a seguir pareceram saltar da minha boca como que por vontade própria. Vitor amava Anne? Isso não pode ser verdade. A amava desde o início da adolescência. Uns dizem, porém, que ele já gostava dela desde os tempos de infância. Deve ter sido aquilo que chamamos de amor à primeira vista. Infelizmente, a tragédia trancou Anne naquela depressão profunda. Deve ter sido um baque para ele, tanto quanto para ela ver a irmã morrer afogada e não poder ajudá-la. Pobre Vitor, no íntimo eu sinto muita pena dele. Soltei uma tossezinha apologética antes de opinar. Isso tudo parece tão inacreditável? Incabível. Mas é verdade, Christopher, a mais pura verdade. Como disse, é só perguntar a qualquer um, a qualquer morador de Maryland. Eu sinto muito. Meu rosto contraiu-se nervosamente. Meus olhos se desprenderam no nada. A voz de Rômula voltou a soar. A vida foi tão injusta com vocês. Digo, com você e com Anne. Uniu-os e depois os separou com a guerra. Vasculhei o cérebro em volta de algo para dizer, algo que fosse capaz de aliviar o meu crescente senso de alienação. Por fim eu disse: a vida quis assim, quis que eles ficassem juntos. Rômula protestou imediatamente. Ele, Vitor, quis mais que tudo, Christopher. Bem mais que a própria vida.
Ele seria capaz de qualquer coisa para ficar com ela. Qualquer coisa, entende? Quando eu soube do acidente, o tiro que ele levou na perna, a princípio eu fiquei arrasada. Depois, com o tempo, uma luz se acendeu no meu cérebro. Pude compreender então o que ele realmente havia feito. Era coincidência demais ele ter sido baleado justamente quando havia sido convocado para defender a sua pátria na guerra. O ferimento o livrou dos campos de batalha. O ferimento o fez ficar em terra firme e consolar Anne Campbell até convencê-la a se casar com ele. O ferimento o ajudou de certa forma. Se ele não houvesse se ferido, a vida de vocês teria seguido outro curso. Sim, mas um tiro na perna mudaria tudo. Foi isso que ele percebeu. Só bastava levar um tiro na perna que a vida dele e de Anne seguiria o curso que ele tanto quis. No entanto, não se leva um tiro na perna assim, de uma hora para outra. A proporção é mínima. Só havia uma solução. Ela tomou ar antes de completar. Que ele atirasse na própria perna. Um sorriso repuxou-me os lábios. A ideia era grotesca, inconcebível. Isso é insano, retruquei de forma pouco ininteligível, indignado com a suposição. Insano? Mas foi a única solução que Victor Dorigan encontrou para ficar com Anne Campbell, a jovem que sempre amou de paixão. Sua imaginação é muito fértil. A de Victor também. Ele não seria capaz disso, jamais. Foi o que ele fez. Novamente um sorriso repuxou-me os lábios. Aquilo não podia ser real. Aquilo só podia ser um devaneio a ofuscar o bom senso e a realidade. Senti-me zonzo de repente com o cérebro cada vez mais cheio de sombras, como ocorre com alguém à beira do desmaio. Tratei logo de encher o peito de ar entre uma respiração e outra e falei. Acredita mesmo que Victor Dorigan atirou na própria perna para prendê-lo por aqui e confortar Anne quando chegasse a notícia de que você havia morrido na guerra? Sim, a propósito, quem deu essa notícia? Nunca procurou saber? Pois bem, eu lhe digo, pois eu estava lá naquele dia. Foi ele, Victor Dorigan, e quem deu a ele a notícia? Alguém que ele criou em sua imaginação. Desde que o vi com a perna ferida, eu percebi que havia algo errado ali. Era uma sensação obscura, esquisita, mas cega de paixão. Não enxerguei a realidade. Assim que você se foi, ele terminou o romance comigo. Fui ao fundo do poço. Foi uma grande lição. Soube logo que ele andava visitando Anne Campbell com constância. Ele a consolou como ninguém. Foi então que eu liguei os fatos e pude ver com clareza tudo o que ele havia feito. Um dia forjei um encontro com ele. Eu precisava saber, precisava confirmar o que pensava, se bem que, no íntimo, eu sabia que estava certo o tempo todo. Ele não precisou me confirmar nada, os seus olhos o delataram para mim. Desculpe-me, mas tudo isso não passa de um delírio seu. Christopher, por que a bala acertou o joelho direito de Victor? Deixe que eu lhe responda. Porque Victor é canhoteiro e tinha muito mais facilidade a atirar com a mão que pode comandar. Mas para conter uma loucura dessa, ele só poderia estar louco. Rômula sentiu bastante segura. E estava, como sempre esteve, louco de paixão por Anne Campbell. Meu cérebro perturbou-se e a saliva transformou-se em serragem. Eu sinto muito, Christopher, muito mesmo. Sei que amava Anne tanto quanto ela o amava, ou melhor, ainda o ama. Um amor assim não morre, nem do outro lado da vida. Sei o quanto está sendo difícil absorver mais esse choque com a realidade, mas eu precisava pô-lo a par da verdade.
não para fazê-lo sofrer, mas para ensiná-lo a se precaver contra as maldades alheias, para que você saiba bem quem é Victor Dorigan. Fiquei imóvel por um minuto e depois eu disse: é melhor eu ir. Afastei-me sem me despedir, desatando a correr. Não muito longe dali, eu me vi obrigada a parar. A zoeira da cabeça tornou-se insuportável, e por mais que eu enchesse o peito de ar, ela persistia tanto quanto o coração latejava em meus ouvidos como tambores de Angola. A suposição de Rômula era grotesca. Tinha que me libertar completamente dela antes que eu ficasse louco. Subitamente, todas as forças me abandonaram. Com vergonha de que alguém me visse naquele estado deprimente, eu entrei num pequeno beco. Lá eu caí de costa contra a parede e escorreguei lentamente até o chão imundo. Imundo como a alma torpe de muitos seres humanos. Por mais que eu tentasse focalizar a minha mente no chão, olhando para aquela imundície diante dos meus olhos, tudo o que eu via em repetidos flashes era Victor Dorigan atirando na própria perna. Com todo o sangue frio, bem mais frio do que um homem precisa ter para atirar num semelhante. Apertei as duas mãos contra o rosto e comecei a chorar de amargura e de indescritível infelicidade. Ouvi-me dizendo mais uma vez: a ideia é grotesca. Liberte-se dela o quanto antes, completamente, antes que enlouqueça. Isso não passa de um devaneio a ofuscar o bom senso e a realidade. O rosto belo e ao mesmo tempo austero de Rômula reapareceu na minha mente. Era coincidência demais ele ter sido baleado justamente quando havia sido convocado para defender a sua pátria na guerra. O ferimento livrou dos campos de batalha. O ferimento o fez ficar em terra firme e consolar Anne Campbell até convencê-la a se casar com ele. Ela falava com tanta convicção, uma convicção tão forte quanto a minha necessidade de negar o fato, de não querer aceitá-lo. Não podia, era cruel demais, chocante e decepcionante ao mesmo tempo. Victor não poderia ter feito aquilo comigo, com Anne, especialmente comigo que salvara sua vida. Balancei a cabeça em negação, por diversas vezes, como um tique nervoso. Se aquilo fosse verdade, eu seria capaz de matar Victor Dorigan, matá-la a sangue frio, ainda que não houvesse nenhum correndo em minhas veias. Ergui os olhos de repente e vi estampado na parede da minha mente o rosto de Victor Dorigan. Junto dele, vinham inúmeros fragmentos do passado. Meu pai me ensinou a caçar com a espingarda desde que eu era um garoto. Quando adolescente, ensinou-me a usar o revólver. Fora isso que Victor me disse quando William Primorac o desafiou para um duelo. Voltou-me à lembrança então o dia que chegamos a Maryland e Victor diminuiu o passo ao passar em frente à casa e ficou olhando para ela com certa nostalgia. Só agora eu percebi que a casa em questão era da família de Anne Campbell. O modo como ele ficou ao me ver chegando à casa da sua família acompanhado de Anne, as palavras que ele disse para ela: Anne, como é bom poder vê-la novamente como antes, como nos velhos tempos, nossos idos tempos de adolescentes. A resposta que ele havia me dado quando lhe perguntei se ele moraria em Maryland após o término dos estudos, desde que pudesse viver aqui ao lado da mulher dos meus sonhos. O que eu disse para ele? Rômula, você fala tão pouco dela. Não pensei que amasse tanto assim. Que tolo fora eu! Ele não falava de Rômula, falava de Anne Campbell. Assim que despertei dos meus pensamentos, disse perplexo: não pode ser. Ninguém seria louco a ponto de... Engoli as palavras. De repente, pronunciá-las era tão cruel e dolorido quanto o ato em si. Estremeci.
Tentei levantar-me, mas eu não tinha forças nas pernas e braços. Diacho! Exclamei. Antes não tivesse encontrado Rômula, se houvesse um jeito de recolher suas palavras às sombras do templo. Se não o fizesse, não conseguiria viver mais em paz. Só me restava agora tirar aquela história limpo, se quisesse realmente me ver livre dela. Ouvi passos a seguir, passos delicados e concentrados ecoando no beco, vindo na minha direção. Era Rômula novamente. Enterrei o rosto nas minhas mãos, apertando-o contra as minhas palmas, calejadas pela guerra, para não a ver e para que ela não me visse naquele estado deprimente. Christopher! Disse ela, pronunciando meu nome com tato. Permaneci mudo, com as mãos cada vez mais comprimidas contra o meu rosto. Christopher! Tornou ela com a ponta de pesar. Diante da minha recusa em encarar a realidade, mascarar uma verdade, Rômula disse: A realidade dói, Christopher, eu sei, dói muito. Não fuja dela, porque só encarando de peito aberto é que você pode realmente compreender o quanto vale um grande amor. Compreendeu, Christopher? Só encarando todos esses acontecimentos é que você pode aprender o quanto vale um grande amor. É por esse motivo que a vida lhe colocou nessa situação. Que palavras eram aquelas? Pareciam ocultar algum significado mais profundo por trás delas. O quê? Você precisa de ajuda, Christopher. É melhor eu chamar alguém. Neguei prontamente. Tem certeza? Minha cabeça balançou novamente, fortemente em negação. Minha alma chorava. Faltava-me voz para responder. Ela suspirou e disse: Então eu me vou. Desculpe por tudo que eu lhe causei. Desculpe mesmo. Ela se retirou, deixando-me entregue ao febril desespero que me queimava os tecidos, especialmente os órgãos. Uma coisa era certa. O amor que Victor Dorigan sentia por Anne deveria ser indomável, pois só um amor assim para fazer alguém cometer uma loucura daquela. Deixei aquele lugar úmido e frio em silêncio, cheio de gritos na minha cabeça, que por mais que eu procurasse silenciar, eu não conseguia. Dali eu segui diretamente para o lugar que a minha alma insistia. Capítulo 14. A lágrima não é só de quem chora. Após algumas averiguações, eu rumei direto para Maryland. Deixei a estação e me dirigi para as imediações da casa onde Victor agora vivia com Anne, e aguardei a sua chegada do trabalho escondida atrás de alguns arbustos. Para passar o tempo, eu fiquei passeando os meus olhos pelas nuvens do céu e respirando fundo, sempre na esperança de acalmar os meus nervos. Era por volta das 6 horas da tarde quando Victor Dorigan chegou do trabalho. Caminhava a pé, puxando ligeiramente a perna direita, devido à sequela deixada pelo tiro que recebeu naquela tarde fatídica. Assim que ele passou pelo arbusto que me ocultava, segui-o. Não ouviu os meus passos, nem mesmo percebeu a minha aproximação. Sua primeira noção de minha presença se deu somente quando pigarreei asperamente para limpar o travo amargo que se alojou na minha garganta. Ele virou o rosto e deparou com a minha fisionomia, que naquele momento estava pétrea. Houve um ligeiro espasmo. Depois, seus olhos castanhos me fitaram com surpresa e certa comoção e disse: Christopher, que surpresa boa, meu amigo! Ao fazer a alusão de que iria chamar por Anne, impedi-o prontamente. Quero falar com você a sós, Victor. Aconteceu alguma coisa? Algo grave? Por favor, diga-me logo. Não faça suspense. Fiquei olhando seriamente os olhos de Victor. O olhar ainda era o mesmo. Nada podia enxergar nele de diferente. Nem uma sombra sequer que comprovasse a teoria de Rômula.
até então, na minha opinião, descabida. Após alguns segundos calados, consegui dizer ao que ouvinha. Eu estive com Rômula Brenna. Encontrei-a por acaso numa rua em Paris. Eu jamais a teria reconhecido. No entanto, ela se lembrou de mim. Rômula? Sei. Boa moça, mas muito mimada, ciumenta por demais. Começou a ver coisas onde não havia, inventar hipóteses absurdas a meu respeito. Que eu estava de olho em fulana, em cicrana e atraía com outras mulheres levianas. O que era verdade. Sim, mas nunca me interessei por elas como ela acreditava. A mente de uma mulher ciumenta é insana, Christopher, insana. O que ela me disse a seu respeito me parece ser tão sincero. O que ela lhe contou? Contou-me que você amava Anne desde a adolescência. E é verdade. Nós nos amávamos, crescemos juntos, brincávamos, ríamos. É lógico que nos amávamos, sim. Não nesse sentido, Victor. Num sentido mais profundo. Profundo? Eu não acredito que aquela mulher conseguiu pôr minhocas na sua cabeça a meu respeito. Justo você, Christopher, que eu sempre considerei o meu melhor amigo e ainda considero? Devo-lhe a minha vida, esqueceu? Eu não. Quem lhe disse, Victor? Como soube que eu havia morrido na guerra? A notícia chegou até nós do mesmo modo como chegou a de Bob. Quem recebeu a notícia? A criada, creio eu. Rômula diz que foi você. Rômula, outra vez. Esqueça essa mulher e tudo de leviano que ela disse ao meu respeito, Christopher. Ela não merece o seu crédito. Nunca houve o tal tiroteio cuja bala acertou seu joelho, não é mesmo? Como não? Eu investiguei. As pessoas não se lembram de nada com detalhes quando se passa muito tempo, Christopher. E já se passaram anos. As pessoas se recordam sim, Victor. Tanto quanto se recordam de que você era apaixonado por Anne desde a adolescência. Alguns acreditam que você a amava desde menino. Perguntei a cada morador da região. Pela primeira vez, os olhos de Victor deram um leve sinal de abalo. Prossegui. Estive no correio também e não há nenhuma informação sobre a morte de um soldado com o mesmo nome que o meu. Não há nenhum homônimo. O único Christopher Angel que foi convocado para ir à guerra fui eu. Victor levantou os olhos para o alto, suspirando de indignação. Meu Deus, como pode? Estou desapontado com você, Christopher, por estar duvidando da minha palavra. E eu estou mais que desapontado. Eu estou decepcionado com você por continuar a mentir para mim deslavadamente. Você está cometendo uma injustiça tremenda comigo. Eu não sou de mentir, ainda mais mentir para amigos do peito. Gente que eu respeito do fundo da minha alma. Continuei a observar Victor e era difícil precisar as suas emoções devido à pouca luz sobre nós. Se amava Anne, por que não me contou? Seus lábios mexeram, mas a resposta não veio. Por quê? Ergui a voz sem querer. O silêncio caiu sobre nós como uma chuva de canivetes. Cada segundo parecia arder na alma de nós dois. Você não se conforma, não é mesmo, Christopher? Perguntou Victor. Não se conforma com os caminhos que a sua vida, a nossa vida tomou. Mas foi a vida quem quis assim, não nós, Christopher. E essa é a única verdade disponível a todos que tomarem conhecimento dessa história. De repente, tudo o que eu vi brilhar nos olhos de Victor Dorigan foi cinismo, nada mais do que cinismo. Senti uma vontade atordoante de me engalfinhar com ele corpo a corpo, até arrancar de sua garganta, nem que fosse sobre torrentes de soco, a verdade que ele queria tanto ocultar. Agora relaxe, disse-me ele em meio a um sorriso de lobo. Entremos em casa. Anne vai gostar muito de vê-lo. Jante conosco.
Um acesso de fúria me cegou os sentidos. Tomou-me por inteiro. Quando dei por mim, havia saltado sobre Vítor Dorigan. Você vai me dizer a verdade? Vai me dizer, senão eu vou matá-lo. Explodi, segurando-o contra o chão. Você está louco, Christopher? A guerra o deixou louco. As palavras me feriram de forma inexplicável. Furiosamente agarrei o pescoço dele e comecei a bater a sua cabeça contra o chão. Eu chorava de raiva e Vítor de dor. Foi uma mão do além que pousou sobre o meu ombro e me fez cair novamente na realidade e ver que eu estava prestes a matar Vítor Dorigan a sangue frio. Soltei-o e com esforço pus-me de pé. Vítor ficou estirado no chão, arfando e chorando como uma criança assustada. Apoiei-me contra o muro e fiquei em silêncio procurando recuperar a calma, expulsar aquela força demoníaca do meu corpo. Minutos depois, Vítor se pôs de pé. Ajeitou a roupa que se molhara pelo suor que os nervos à flor da pele lhe provocaram. Ajeitou os cabelos, que também estavam úmidos de suor, e voltou-se para mim, trazendo no olhar um ódio mortal. Perdão, Vítor, disse eu envergonhado. Eu não sei o que deu em mim. Ele manteve-se na posição, olhando com o mesmo ódio, espumando de raiva. Perdão? Questionou ele com desdém, lançando-me um olhar assassino. Eu sei que eu passei dos limites. Seus olhos agora sobre mim eram de fato assassinos. Foi com eles que ele ficou me fitando até voltar a se manifestar em palavras. Antes, porém, apertou aqueles olhos frios e castanhos até escorrerem lágrimas de ódio e revolta, e só então perguntou: É a verdade que você quer, não é, Christopher? Ele suspirou. Pois bem, eu lhe direi a verdade. O tom que usou para se expressar assustou-me profundamente. Ele prosseguiu no tom mais ácido que alguém pode usar. Eu a amava, Christopher. Amava a Anne muito antes de você chegar. Ele baixou os olhos, querendo ocultar as lágrimas que o inundaram. Emocionado, prosseguiu. Anne me amava também. Reciprocamente, juntos traçamos planos para o futuro, para um futuro maravilhoso para nós, só para nós, nossos filhos e netos. Mas então, Rosamunde cometeu aquela tolice, uma tolice que acabou com os nossos sonhos, os nossos planos. Sua morte acabou de uma hora para outra com a vida que eu tanto sonhara viver ao lado de Anne Campbell. Eu sofri muito, como num campo de batalha, ao vê-la cair naquela depressão que lhe deixou muda por todos aqueles anos. As lágrimas agora escorriam por toda a face. Foi horrível, doloroso, desumano e cruel. Minha mãe, minha irmã, meu pai diziam: siga em frente, Vítor. Busque outra mulher para se casar. Anne nunca mais será a mesma. Mas eu ainda assim a queria e vivi sobre um céu de esperança, noite e dia, aguardando que ela voltasse a ser quem sempre fora. Eu me envolvia com outras mulheres, você bem sabe disso, mas nenhuma podia me satisfazer porque nenhuma delas era Anne Campbell, a mulher que eu amava desde menino. Aí então você apareceu. Embrenhou-se no meio daquele bosque e conheceu Anne. Tirou-a do transe, do choque que lhe deixara muda durante todos aqueles anos, se é que foi por sua aparição mesmo que a sua mudez se desfez e acabou mudando mais uma vez o futuro que eu tanto sonhara viver ao lado dela. De algum modo obscuro você a encantou. Quando eu soube, eu não quis acreditar. Não era justo que eu, após todos aqueles anos apaixonado, perdesse o grande amor da minha vida mais uma vez. Não era justo, Christopher, não era. Um choro dolorido cortou as suas palavras. A vida nos uniu, disse eu, tremendo. A vida também nos uniu, defendeu-se ele impetuosamente. Ainda assim, Christopher,
Eu encontrei Anne muito antes de você. A fúria retomou seu domínio sobre mim. Você me traiu, Vitor. Não só a mim como a sua pátria. Ah, não seja hipócrita, retrucou Vitor furioso. Você teria feito o mesmo para poder ficar com a mulher da sua vida. Engoli em seco. Minha saliva parecia ter virado sangue misturado com espinhos. Ainda que a minha garganta ardesse tanto quanto a minha alma, manifestei-me mais uma vez. Quer dizer então que é verdade. É realmente verdade. Você atirou mesmo na própria perna para escapar da guerra e inventou que eu havia morrido nos campos de batalha para convencer Anne a se casar com você. Seus olhos responderam-me mais que as palavras. Indignado, eu falei. Eu salvei a sua vida, Vitor. O rosto dele contorceu-se numa expressão desdenhosa. Senti a tentação de esmurrá-lo, mas não o fiz. Apenas disse: eu deveria ter deixado aquele calhorda ter matado você pelas costas naquele dia. Que pena que a minha bondade não permitiu. Havia agora um ódio homicida circulando o meu corpo, tanto quanto a minha voz. A minha vontade é de matá-lo, ou melhor, arrastá-lo até aqueles campos de batalha onde a vida me jogou, para que você sofra tudo o que eu sofri e tudo o que eu estou sofrendo agora por causa dessa maldita guerra, dessa guerra ordinária. Se não fosse ela, eu não estaria passando por nada disso. A voz de Vitor, grave e ácida, elevou-se mais uma vez. Acabe com a minha vida, Christopher, e você acabará com a sua própria vida. Suspirei. Vitor também, antes de eu acrescentar. Teria sido melhor que eu tivesse morrido na guerra. Ele concordou com a cabeça em meio a um sorriso pesado. Você tem razão. Teria sido bem melhor para você, para todos nós, especialmente para Anne. Meus olhos, cheios de indignação, aprofundaram-se nos de Vitor. No mesmo tom ácido que ele usou, opinei. E teria sido bem melhor que você tivesse morrido naquele duelo. Como me arrependo por ter impedido que aquela bala perfurasse o seu corpo, roubando-lhe a vida para todo sempre. Estamos empatados, então. O silêncio saiu sobre nós como um punhal. Foi Vitor quem nos libertou dele. Anne é minha, Christopher. Sempre foi, desde o início. Eu sinto muito, Christopher, se a realidade dói demais em você, mas é a única disponível para todos nós. Indignado, comentei. Isso não vai ficar assim. Vitor soltou um riso nervoso e num tom ameaçador falou. Não pense que você vai estragar a minha felicidade com Anne, Christopher, porque não vai. Eu não vou permitir jamais. Você roubou Anne de mim, mas jamais poderá roubar o amor que ela sente por mim. Veremos. Então veremos. E espere até que eu conte para Anne o que você fez contra nós. Conte tudo a ela e destruirá o lar de uma criança, Christopher. Destrua o lar e destruirá a Anne também. Como acha que ela vai se sentir vendo um filho crescer em sofrimento? Ainda assim eu vou lhe contar toda a verdade. Doa quem doer, como doeu em mim toda essa farsa. Nem bem dei um passo em direção à casa e Vitor Dorigan tirou de dentro de sua maleta uma arma que rapidamente empunhou na minha direção. Eu mal podia acreditar que ele tivesse coragem de fazer aquilo contra mim. Num tom frio e cortante, ele disse: se você ousar dizer alguma coisa para Anne, tentar qualquer coisa contra mim ou voltar a nos procurar, eu sou capaz de usar essa arma mais uma vez, Christopher. E se eu fui capaz de atirar na minha própria perna, sou bem capaz de matá-lo. Esfriei de pavor e decepção. Jamais vira tanta ingratidão por parte de um ser humano, ainda mais de um cuja vida fora salva por aquele que agora se via na mira do revólver, empunhado por sua própria mão.
Fora daqui, Christopher Angel! Bramiu ele. Fora! Eu não preciso mais de você, nem Anne, nem meu filho, nenhum de nós. Fora! Quando ameacei ir para cima dele, Vitor segurou o gatilho. Estava pronto para atirar, e eu não temi que ele atirasse em mim. Diria mais tarde que atirar em legítima defesa por um motivo qualquer criado por sua imaginação fértil. Mas uma mão, a mesma mão invisível que me segurara há pouco, tornou a pousar no meu ombro e me cobriu de bom senso. Eu sei do que você é capaz, disse para ele. Agora sei muito bem. Para quem teve coragem de atirar na própria perna para escapar da guerra e roubar a mulher que a vida havia me concedido, é muito fácil matar. Matar a sangue frio aquele que tinha como amigo, que salvou a sua própria vida. Vitor tornou a rosnar entre os dentes. Eu já lhe disse para dar o fora daqui, fora! E nunca mais nos procure, porque se fizer eu acabo com você, Christopher Angel. Acabo, compreendeu? Juro que eu senti uma vontade infinita de saltar sobre ele, ainda que ele me baleasse. Mas foi a visão de Beatrice que me fez acalmar os meus nervos e me retirar dali o quanto antes. Diante do portão que dava acesso ao jardim da casa de Vitor e Anne, ele ficou me observando partir. Cabisbaixo, senti-me apunhalado na alma. Tomado de humilhação, seguindo de volta para a estação, houve uma lágrima, apenas uma, que vazou do olho direito de Vitor e que ele lentamente tratou de enxugar tanto quanto evitar pensar a respeito. Naquele instante, começou a nevar novamente, esbranquiçando ainda mais todas as ruas e telhados das casas que formavam o pequeno lugarejo de Maryland. Sentei-me num banco próximo à estação e me pus a chorar. Permaneci naquele estado lamentável por longos minutos. Meus olhos, como que por vontade própria, desprenderam-se do chão e foram dar no céu. Esse encontro me trouxe à lembrança o onipotente e todo-poderoso Deus. Só de pensar nele, meu peito doeu de ódio e revolta. Num tom ácido, dirigi-me a ele. Como pôde deixar que isso acontecesse comigo e com Anne? Por que me deixou escapar daquele inferno da guerra para cair num inferno ainda pior? Diga-me por quê. As últimas palavras se perderam no choro. Um choro compulsivo, dolorido e desesperador. A quem nunca pudesse imaginar que um homem feito como eu pudesse chorar tanto. Sentia-me no ápice do desespero. Para muitos seria vergonhoso deixar ser visto em tal condição. E por esse motivo sufocaria todo aquele aperto no peito e deixaria que explodisse em seu interior uma doença voraz. Tudo isso seria mais fácil do que ter que encarar a humilhação. Para mim, pouco importava os outros, o que eles pensariam de mim. Na hora da dor, o choro vem, o desespero acompanha, a vergonha, a honra e o ego se esvaem. Qual é o fim disso tudo? Tornei a indagar os céus, mas continuei a ouvir somente o silêncio como resposta. O que houve? Perguntou Anne assim que Vitor entrou na casa do casal. Você está passando mal? Você me parece tão sem vida. Não é nada, respondeu Vitor, ondulando a voz. Apenas uma ligeira indisposição. Anne ficou a observar o marido em silêncio, e ele fez o mesmo. Por fim, ele disse: Christopher Angel esteve aqui. Christopher? Ele não se conforma, Anne. Não se conforma com o nosso casamento. Começou a me agredir com palavras, depois fisicamente. Seus ânimos nunca estiveram tão alterados. Receio que a guerra o deixou perturbado, com profundas sequelas. Creio que jamais voltaremos a nos entender. A vida nos separou para sempre. Não foi a vida, Vitor.
Fui eu. Ele aproximou-se de onde a esposa estava sentada, pousou a mão sobre o seu ombro, olhou-a com ternura infinita e disse: Não se culpe, Anne. Você não merece sofrer. Anne emitiu um som desconsolado, mas ela sabia que a amizade de Victor e Christopher havia sido rompida por sua causa, pelo amor que ambos sentiam por ela. E a pergunta que não queria calar dentro de Anne era: por que a vida a havia feito ser amada por dois homens ao mesmo tempo? Diante da devastação que aquele sentimento conturbado provocava nela, Anne se apoiava no mandamento que havia descoberto e me dito no nosso primeiro encontro: não permita jamais que as coisas belas da vida passem distante dos nossos olhos. Assim, todo dia, ela procurava por essas coisas belas, que silenciavam a dor que a incompreensão causava em seu interior. Capítulo 15. Tristeza que não é passageira. Naquele dia, quando eu, Christopher Angel, regressei para casa, Elizabeth percebeu de imediato que algo havia acontecido comigo. Algo grave, muito grave. Eu nada disse. Ela pouco perguntou. Tudo o que ela fez foi ficar ao meu lado em silêncio, confortando-me com o seu calor humano. A certa altura, rompi-me em lágrimas. Elizabeth pousou a sua mão direita sobre a minha cabeça, como se quisesse proteger-me dos sentimentos dolorosos que se passam comigo. Ela, na verdade, queria entrar em meus pensamentos para arrancar o que me afligia. Mas ela sabia, no íntimo, que só eu tinha acesso e poder de me livrar daquele mar de tormentas, que amputavam a compaixão por mim mesmo e me abatiam a alma impiedosamente. Naquele dia tão terrível, uma novidade foi a única coisa capaz de despertar-me daquele estado mórbido de revolta, rancor e ódio. Elizabeth disse no momento oportuno: Hoje eu senti o bebê se mexer pela primeira vez, Christopher. Naquele instante, o ódio e toda a amargura deram uma trégua. Elizabeth pegou a minha mão e pôs sobre a sua barriga. Não levou muito tempo para que eu também sentisse o bebê se mexer e me emocionasse com o fato. No momento, por mais feliz que a novidade me deixara, o rancor, o ódio e certo desejo de vingança se mostraram mais fortes do que a felicidade. Eu procurava me esquecer de tudo o que Victor Dorigan fora capaz de fazer para fugir da guerra e me separar de Anne. Com grande esforço, afogava-me no trabalho. Dedicava-me a Beatrice e Elizabeth e voltava os meus pensamentos para o bebê que crescia em seu ventre. Mesmo assim, os efeitos negativos de tudo que Victor Dorigan fizera permaneciam comigo, como uma sombra me acompanhar, uma sombra torpe. Meses depois, despontavam os primeiros dias de verão de 1919, e os meus passos me levavam para as ruas de uma cidade aprisionada sobre um céu azul anil, lindo de se ver, quando ouvi uma voz feminina pronunciar o meu nome. Christopher? Meu coração deu um pulo. Reconheci a voz de imediato. Voltei-me para trás com cuidado, sem bem saber por quê. Ali estava eu novamente, de frente para a mulher, dona dos meus turvos anseios, a mulher que roubou meu coração, minha respiração e a paz que encontrava durante o sono. Até mesmo o direito de eu sonhar com outras coisas. Os lábios de Anne Campbell esboçaram um sorriso tímido e trêmulo
enquanto seus olhos apalpavam a minha face cada vez mais rubra. Que surpresa agradável, disse ela. Antes pudesse dizer-lhe a mesma coisa, mas eu não podia. Recolhemo-nos a um profundo silêncio. Pareceu-me até que não nos atrevíamos sequer a respirar. Até mesmo piscar os olhos. Instantes depois, ela me disse com a sua infinita delicadeza: Você está muito bem, Christopher. Quase igual ao velho Christopher que eu conheci antes de partir para a guerra. Deixei que os meus olhos dissessem algo por mim. Se disse, Anne não soube lê-los. Ficamos em silêncio por quase um minuto até ela perguntar: Você já encontrou alguém? Digo, uma mulher. Se não, deveria. Ninguém vive dentro de um só coração, Christopher. Encontre uma mulher para se casar e ser feliz. Ser feliz? Indaguei. Não havia raiva em minha voz, nem mesmo censura, só cansaço. Sim, afirmou ela com carinho. Ser feliz. A menção da palavra feliz modificou a cor do meu rosto e perguntei: E você, Anne, é feliz? Ela suspirou longamente e, baixando os olhos, respondeu: Eu procuro ser feliz, Christopher, todo dia, a cada momento. Permaneci calado, olhando fundo nos olhos dela. Imaginei como Anne reagiria se tomasse conhecimento do que Victor Dorigan fizera para nos separar. Revoltar-se-ia contra ele? Ou o admiraria por ele ter feito o que fez para conquistá-la? Se ela o visse com admiração, seria como uma punhalada nas minhas costas. Por essa razão, era preferível nunca saber. Por fim eu disse: Não se preocupe comigo, Anne. Eu já fiz isso, ou melhor, a vida fez isso por mim. Encontrou uma mulher para eu me casar e construir uma família. Inclusive, nosso bebê já está prestes a nascer. Estimo. E o seu, como vai? Cliff, cada vez maior. Meus olhos, mais uma vez, disseram o que havia de ser dito por meus lábios diante daquelas palavras. Bem, eu preciso ir, disse-me ela, olhando-me com uma certa timidez. Foi bom, muito bom revê-lo. Que Deus abençoe seu filho que está a caminho. Senti mais uma vez uma vontade louca de contar a ela tudo o que Victor havia feito, como se duas mãos apertassem a minha garganta e fossem capazes de me estrangular se eu não falasse. Mas, mais uma vez, meus lábios se mantiveram quietos. Nem meus olhos desta vez conseguiram dar-lhe uma resposta. Despedimo-nos em silêncio e partimos cada um para um lado. Por diversos momentos eu quis imensamente voltar a cabeça para trás, na direção que Anne havia tomado, para admirá-la mais um pouco. Mas me contive, não era certo. Anne era agora uma mulher casada. Ainda que não fosse feliz, era casada. E eu também. Elizabeth investira na nossa relação, apostara com muita dedicação dia e noite em nosso casamento. Não era certo fazer isso com ela. Além do mais, ela gerava em seu ventre um nosso filho. Suspirei pesadamente, tenso. Só me restou nos minutos seguintes um desejo intenso de querer me libertar de tudo que eu construí em mim durante aquele curto período de tempo que eu vivi ao lado de Anne Campbell. Era preciso, se quisesse me dar a chance de ser feliz ao lado de outra mulher. Elizabeth Simmons, agora Elizabeth Angel.
O encontro havia me perturbado certamente. Era como se Anne houvesse retirado mais um pedaço do meu coração e levado com ela. Esforcei-me para parecer natural diante de Elizabeth. Assim que me vi diante dela naquele findar do dia, mas ela notou a minha mudança. O que foi? Perguntou com discrição. Nada. Menti como sempre, sem grande sucesso. Não. Houve alguma coisa. O que foi? Seus olhos se abriram no mesmo momento em que o meu corpo enrijeceu. Você a viu, não foi? Tornou ela. Você a viu hoje, não é mesmo? Dei um suspiro amparado naquele sorriso triste que me perseguia como uma sombra pela vida. Já ouvira falar que as mulheres têm um instinto infalível para saber quando um homem foi mexido por uma mulher, mas sempre pensei que era um mito. Achei então por bem usar de sinceridade. Sim, Elizabeth, eu a vi hoje. Nós nos encontramos na rua, por acaso. Ela ainda mexe com você, não mexe, Christopher? Eu quis dizer no íntimo que não. Não, Elizabeth, ela não mexe mais comigo. O amor que eu senti por essa mulher é algo que se prendeu e se perdeu no passado. Nunca mais voltará. Mas se eu dissesse, eu estaria mentindo. Infelizmente, Anne Campbell ainda mexia comigo sim, e profundamente. E eu receava que viesse a mexer comigo para sempre. Meu silêncio disse mais do que as palavras que eu poderia usar para descrever os meus sentimentos. Quando consegui encarar Elizabeth, eu notei que um misto de tristeza e preocupação transparecia em seus olhos. Isso, de certo modo, cortou meu coração. Peguei em sua mão, olhei firme nos seus olhos e disse: Eu sinto muito, Elizabeth, muito mesmo. Acredite-me, eu gostaria tanto que tudo fosse tão diferente. Eu sei. Mas você, Beatrice e o filho que cresce em seu ventre são a minha realidade, a minha prioridade de vida. E nada, nem ela, poderá mais interferir na nossa vida. Por essa razão, não se preocupe. Não sei. A vida dá tantas voltas, não mais do que já deu. Levei sua mão delicada até os meus lábios e a beijei, pondo todo o carinho que dispunha em minha alma naquele beijo, doce e quente. Compreendeu? Ela sentiu lentamente, procurando-me com um sorriso. No íntimo sorria ao inverso, receosa, altamente receosa de que eu fosse levado dela por essa mulher por quem me apaixonara tão perdidamente no passado. Por essa mulher que ela no íntimo sonhava conhecer. Porque ela não sabia, talvez para poder compreender por que ela mexera tanto comigo, se é que essas coisas podem ser compreendidas. Foi diante desse fato que Elizabeth começou a perceber que gostava mais de mim do que pensava, e que os seus sentimentos eram bem mais do que um sentimento de posse. Era paixão. Naquela noite o sono fugia de mim, e eu, apesar de saber o quanto ele era necessário para o meu equilíbrio físico e mental, não tinha vontade de persegui-lo. Nessa mesma noite eu fiz um juramento árduo, mas necessário. Jurei a mim mesmo que nunca mais voltaria a ver Anne, que não voltaria sequer a mencionar o seu nome ou me lembrar do tempo que tinha perdido ao seu lado. Só assim me pouparia de toda aquela tristeza, saudade, dor, decepção que vinha à tona com a sua aproximação. O que os olhos não veem, o coração não sente. Repeti para mim mesmo por diversas vezes.
O que os olhos não veem, o coração não sente. Que o ditado fosse 100% verdadeiro, clamei aos céus e adormeci. 2 meses depois, Elizabeth deu à luz a um lindo menino, que batizamos com o nome de Ludovic Angel. Jamais pensei que a paternidade fosse mudar a minha vida tão drasticamente. A chegada de Ludovic foi um passo a mais no caminho de volta para mim mesmo, para aquele velho Christopher Angel que existiu antes de ser massacrado pela guerra e pela perda de Anne. Do mesmo modo que Elizabeth e Beatrice haviam me ajudado. O único problema é que eu não tinha consciência disso na época. Só fui perceber, infelizmente, muito tempo depois. Eu digo infelizmente, porque se eu houvesse percebido tal fato na época, eu teria sido bem mais feliz, poupado a minha cabeça e o coração de tormentas em vão. Os anos foram passando e eu fui me tornando cada vez mais bem-sucedido nos negócios. Não demorou muito para que eu conseguisse juntar dinheiro suficiente para comprar uma bela casa numa região nobre da cidade. Meu maior sonho de consumo era, na verdade, desde que conheci Anne Campbell, comprar uma casa nas proximidades do Bosque Encantado, em Maryland. Primeiro, por ter sido o local onde, a meu ver, tivemos a bênção de nos conhecermos. Segundo, para que nos momentos de folga pudéssemos namorar ou fazer piqueniques com os nossos filhos na casa da árvore, a qual eu certamente deixaria novinha em folha com uma bela reforma. No entanto, depois da nossa separação, comprar uma casa por lá só serviria para me torturar com as lembranças alegres e tristes do que eu vivi por lá. Portanto, eu desisti. Era uma casa sobradada, grande e espaçosa, construída num terreno tão amplo que sobrava espaço para construir mais uma casa nas mesmas proporções que a nossa, se quiséssemos. Havia até mesmo uma árvore viçosa de caule grosso, uma castanheira plantada no terreno e alguns narcisos. E nos trechos em que o ex-morador não plantou flores, havia gramado. Mudamos para lá na intenção de começar uma vida nova, mas tudo aquilo que tanto queria deixar para trás, levei comigo, dentro de mim, apertado e aprisionado em meu coração. Certo dia, peguei-me pensando em construir uma casa na árvore para os meus filhos. Notícia que foi saudada por eles com grande alegria. Cheguei até a comprar o material para a construção, mas no último momento eu desisti. Bater os olhos todos os dias naquela casa, ainda que não fosse a mesma onde eu conheci Anne, só serviria para me trazê-la de volta à memória e machucar ainda mais o meu coração já tão machucado. Inventei uma desculpa qualquer para explicar a mudança de planos e decidi construir, a cerca de 8 metros de distância da nossa casa, uma espécie de casa de boneca para abrigar tanto adultos quanto crianças. Beatrice amou, a ponto de me ajudar na sua construção, juntando com a mão de obra de mais 2 marceneiros. Logo a casa estava pronta, linda e viçosa. Pintamos na cor que Beatrice escolheu, amarelo canário, exceto portas e janelas. Essas foram pintadas num tom bonito de azul turquesa. Decoramos também com desenhos de flores, precisamente botões de rosa, em volta dos batentes das portas, janelas e jardineiras. A casa ficou, como muitos costumam dizer, um brinco. Comprei quantidade suficiente de móveis usados para decorar lindamente os cômodos da casa de boneca. Os que estavam em estado lastimável foram reformados e no final pareciam novinhos em folha. Lindos!
Obrigada, papai, disse-me Beatrice, já com 7 anos nessa época, e no seu jeito carinhoso de sempre. De nada, filha. Era assim que ela me chamava. Era assim que eu a chamava. Já havíamos contado a essa altura o que havia acontecido com Benedict, seu pai verdadeiro. Achei melhor que ela soubesse desde pequenina que eu era o seu padrasto. Nada, porém, abalou o seu modo carinhoso de me tratar. Tampouco deixou de me ver como pai, nem eu de vê-la como filha. Para mim, Beatrice era minha filha, pois eu a amava como uma filha, e para mim, meu sangue corria em suas veias e nada me faria pensar diferente. O inverno novamente fazia de nosso país sua morada. Nevava forte, tão forte que às vezes ficava impossibilitados de chegar ao trabalho, tão espessas eram as camadas de neve sobre as ruas. Foi num desses dias que a notícia da trágica explosão de uma fábrica de fogos de artifício se espalhou por todo o continente europeu. Infelizmente, só não haviam morrido na explosão os 2 funcionários que faltaram ao trabalho devido a uma forte gripe. Os demais morreram todos. Pedestres que passavam por ali também foram vítimas da tragédia, pois foram acertados pelos muitos estilhaços cuspidos longe pela explosão. Os moradores das casas vizinhas à fábrica também sofreram com a tragédia. A maioria das casas que ficava ao redor desabou, caindo sobre os moradores que se encontravam dentro delas naquele momento. Uma tragédia, literalmente, que mesmo de longe conseguiu comover até mesmo o coração dos que se julgavam desalmados. Era por volta das 9 horas da noite e a neve caía sem parar quando fomos deitar aquela noite. Nem bem apagamos a luz da sala, ouvimos uma batida leve e discreta à nossa porta. Franzi a testa ao pensar. Quem seria uma hora daquelas? Dei de ombros. Não abriria a porta. Para que nos incomodar? Fosse quem fosse, iria embora e voltaria numa hora mais apropriada. Bateram de novo, e desta vez um pouco mais forte. Mantive-me estático, envolto de estranhas apreensões. Diante da insistência das batidas na porta, achei melhor ver quem era. Se insistia tanto, certamente era alguma coisa urgente. Quando abri a porta, meus olhos mal podiam acreditar no que viam. Para meu espanto e desespero, a visita inoportuna era nada mais, nada menos do que Victor Dorigan. O tempo pareceu parar naquele instante. Capítulo 16. Hoje auxiliamos. Amanhã seremos os necessitados de auxílio. Chico Xavier. Victor e eu ficamos ali, face a face. A princípio trocando olhares de pavor, cada qual por um motivo, por quase um minuto inteiro. Havia-se passado um bom tempo desde o nosso último encontro, aquele no qual ele me disse: "Fora daqui, Christopher Angel, fora! Eu não preciso mais de você, nem Anne, nem meu filho, nenhum de nós, fora!" Palavras que ficaram cravadas na minha memória e na alma para sempre, como um estepe cravado no coração. Por fim, ele limpou a garganta e disse ao que vinha: "Desculpe amolá-lo a essa hora, Christopher, mas..." Cortei ao meio o que ele tinha a me dizer. "Você?" Percebi seu olhar assustado e a crescente angústia que ele se esforçava em esconder. "Sim, Christopher. Fora daqui, seu verme. Fora daqui antes que impregne a minha casa com os odores da podridão da sua alma. Christopher, por favor, ouça-me.
Ia fechar a porta quando ele a segurou firmemente com a mão. Por favor, ouça o que eu tenho para lhe dizer. É grave. O tom do meu ex-amigo assustou-me. Vitor jamais usara aquele tom para se expressar antes. Ao menos comigo. Havia de fato desespero por trás de cada sílaba. Seu rosto também transparecia desespero, medo e horror. Fale logo, ralhei impaciente. Os lábios dele tremeram, mas somente a fumaça de frio passou por eles. Senti crescer dentro de mim uma vontade horrível de esmurrar aquela face, ainda que tomada de amargura e desespero. Num tom ainda mais ríspido, insisti. Eu disse, fale. Foi somente nesse momento que os meus olhos avistaram Anne e o menino, encolhidos de frio no canto discreto da nossa varanda. Meu coração falou mais alto nesse momento. Sensibilizado, escancarei a porta e disse, entrem. O olhar de Anne pareceu se derreter de gratidão. O que houve? Perguntei com uma certa rispidez. Sabia que deveria ter suavizado o tom, mas eu não consegui. Você deve estar sabendo da tragédia, não? Sobre a fábrica de fogos. Pois bem, nossa casa foi uma das que desabou devido à explosão. Nos mudamos de Maryland por causa do meu trabalho. Estremeci chocado. Foi uma sorte não estarmos dentro dela naquele momento. Não sabia o que dizer. Vitor continuou. Nós não temos para onde ir, Christopher. Minha família, como deve se lembrar, mudou-se para outro país e a Diane para a América. Você era a única pessoa na redondeza que poderíamos contar. Espero de coração que possa nos ajudar. Ele voltou-se para trás, onde Anne permanecia parada com o filho agarrado à barra de sua saia. Voltou-se novamente para mim e perguntou, e então, Christopher, pode nos ajudar? Cheguei a duvidar por alguns segundos que eu dissesse sim. Por fim concordei com um gesto sombrio. Não por Vitor. Pouco me importava com ele depois de tudo o que ele havia feito contra mim. Queria mais é vê-lo se congelando no meio da neve fria e cortante. Mas por Anne e o menino. Pareceu-me que Anne ia dizer alguma coisa, mas foi então que ela começou a chorar. Aquilo dilacerou meu coração de vez. Nem bem dei um passo em direção a ela. Elizabeth entrou na sala. Diante dos fatos, havia me esquecido completamente dela. Sorri para ela e tratei logo de explicar em sucintas palavras o ocorrido. Voltando-me para os visitantes, a apresentei. Esta é Elizabeth, minha esposa. Os cumprimentos e demais apresentações foram feitas. Meu Deus, que tragédia, disse Elizabeth, passando por mim e indo ao encontro de Anne e do menino. Vocês me parecem famintos. Venham até a cozinha. Vou lhe servir alguma coisa para comer. Obrigada, agradeceu Anne com a voz profunda. Assim que as duas mulheres e o menino deixam a sala, voltei-me para Vitor e disse sem dó nem piedade. Só estou fazendo isso por Anne e o filho dela. Somente por eles. Eu sei, respondeu Vitor cabisbaixo. Ainda assim agradeço muito pela sua generosidade. O silêncio caiu sobre nós de forma mórbida. Nunca me senti tão desconfortável diante de uma situação. Segundos depois, a voz de Vitor voltou a soar no recinto, embotada, desta vez de vergonha. Quanto à última vez em que nos encontramos, bem, Christopher, eu sempre quis procurar você para falar a respeito. Tapei os ouvidos como filho que se recusa a ouvir a discussão dos pais. Ainda assim a voz dele se fez audível.
Peço a você desculpas por aquele dia. Nem sei o que me deu. Perdi a cabeça. Não deveria nunca ter empunhado uma arma na sua direção. Arrependi-me amargamente quando dei por mim. Desculpe-me. Eu ia derramar sobre ele todo o meu ódio quando Beatrice entrou na sala. O que houve, papai? Nada, minha filha. Quem é esse homem? Vitor sorriu para a pequena e se apresentou por si só. Meu nome é Vitor. E o seu? Beatrice. Ele sorriu para ela com ternura. Beatrice retribuiu o sorriso, voltou-se para mim e perguntou: Cadê a mamãe? Está na cozinha preparando algo de comer para a esposa e o filho desse cavalheiro. A menina soltou-se dos meus braços e correu para o aposento. Encontrou a mãe servindo Anne e Cliff. Assim que entrou, o menino voltou os olhos para ela, estudou-a com curiosidade. Aquele olhar de um para o outro, creio que ficou marcado para sempre na memória de ambos. Elizabeth voltou até a sala e convidou Vitor para se juntar a eles na cozinha. Ele agradeceu, mas ela insistiu até ele aceitar. Vitor deixou o aposento sem desgrudar os olhos de mim, deixando-me um travo amargo na boca, um travo de ódio, onde havia ido parar a minha compaixão, aquela que sempre carregara comigo desde que nasci. Questionei-me e a resposta foi imediata. Vitor Dorigan a matou. Esqueceu? Vitor Dorigan a matou. Assim que eles terminaram de comer, Elizabeth quis saber detalhes do acontecido. Depois de tomar conhecimento, dirigiu-se para o quarto de Ludovic e o preparou para abrigar o casal Dorigan com o filho. Ludovic dormiria no quarto com a irmã, pelo menos enquanto tivéssemos visitas. Onde estão as suas malas? É melhor pegá-las para ajeitarmos as roupas no guarda-roupa, observou Elizabeth. Vitor sorriu sem graça e disse: Tudo o que tínhamos ficou sob os escombros da casa. Restou-nos apenas as roupas do corpo. Elizabeth se corroeu de pena e tratou logo de providenciar algumas peças de roupa, para que todos pudessem vestir para dormir e usar pela manhã. A princípio, o casal Dorigan protestou, mas depois acabou aceitando. Seria bom vocês tomarem um banho, principalmente para relaxarem depois de tudo o que aconteceu. Aqui estão as toalhas de banho e de rosto. Eu assistiria a tudo calado, procurando compreender o significado por trás de mais essa reviravolta, provocada pelo destino. Sim, uma reviravolta, uma baita reviravolta. Quem diria que eu acabaria brigando em minha casa o homem que mais odiava na vida, com o filho e a mulher que eu tanto amara, e pior, que ainda amava de paixão. O casal e a criança tomaram seus banhos e se recolheram para dormir. Elizabeth ajeitou o pequeno Ludovic no quarto com a irmã e, após dar-lhes o beijo de boa noite, juntou-se a mim no nosso quarto de casal. Que situação delicada, comentou ela com profundo pesar. Ainda bem que eles se lembraram de você e puderam contar com você. Balancei a cabeça em concordância. Você tem um coração de ouro, Christopher. Mentira. Tem sim. Voltei-me para ela com os olhos vermelhos de ódio. Você se engana, Elizabeth. Eu só os recebi em casa por causa da esposa e do filho de Vitor Dorigan. Se fosse ele, somente ele, quem tivesse vindo atrás de mim procurar ajuda, eu teria negado sem pensar duas vezes. Iria deixá-lo partir faminto, sujo e humilhado, entregue ao frio impiedoso e à miséria. Eu o odeio profundamente. Elizabeth manteve-se calada.
Guardou para si o que pensou sobre as minhas palavras. Para ela, ainda que eu morresse de ódio de Vítor Dorigan, eu o teria abrigado em casa exatamente como fiz, pois o meu coração era de fato lapidado de ouro. Eu apenas desconhecia o fato, e se conhecia, queria crer no contrário. Minutos depois, ela voltou-se para mim, mergulhou fundo nos meus olhos e perguntou: o que houve entre você e Vítor no passado que deixou esse rastro de ressentimento na sua pessoa, Christopher? Não consegui responder de imediato. A pergunta pegara-me desprevenido, deixando-me completamente imóvel por 1 minuto ou 2. Depois eu disse: deixe o passado onde é o seu lugar de direito, Elizabeth, morto e enterrado. Será que podemos mesmo enterrar o passado, Christopher? Perguntou Elizabeth com um ar de dúvida. Com força de vontade, sim, respondi, querendo acreditar imensamente naquilo. Se o passado estivesse realmente morto e enterrado, você não guardaria ainda em seu coração tanto ressentimento por Vítor Dorigan. Suas palavras tão cheias de razão fizeram-me perder a fala. Elizabeth estava certa, muito certa. Foi preciso muita coragem da minha parte para dizer o que disse a seguir. Ele, Vítor Dorigan, atirou na própria perna para poder se esquivar da guerra. O impacto da revelação fez com que Elizabeth estremecesse. Como? Perguntou ela boquiaberta. Como ele pôde fazer uma coisa dessas contra si mesmo? Permaneci calado. Ele atirou na perna direita, não foi? Perguntou Elizabeth. Pude perceber que ele a arrasta um pouco. Sim, respondi com ardor. Jamais pensei que alguém seria capaz de cometer uma loucura como essa para escapar da guerra. Jamais. Nesse momento, a imagem de Anne reapareceu na minha mente. Delicada e encantadora como sempre. A razão verdadeira por trás do ato louco e insano cometido por Vítor Dorigan. O motivo verdadeiro que o fez atirar contra a própria perna para fugir da guerra e consolá-la quando lhe dissesse, sem pudor algum, que eu havia morrido na guerra. A verdade a qual seria melhor que Elizabeth nunca tomasse conhecimento. Não enquanto o casal estivesse vivendo sob o nosso teto. Pois algo me dizia que se ela soubesse que Anne era a mulher que eu tanto amei e não pude me casar, a poria para fora de nossa casa, ainda que seu coração piedoso dissesse não. Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belongs. Her mother scared to leave